Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 81. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa, gravando aqui excepcionalmente no sábado à noite, 9 horas da noite aqui em Israel. No sábado a gente gravando, ou seja, vamos terminar essa gravação logo, vocês ouvintes aí vão estar recebendo o podcast fresquinho, gravando mais tarde, né? Gravando aí no final da noite de sábado, porque foi uma semana que... na semana passada a gente teve o dia em lembrança, né? As vítimas do Holocausto, né? E os heróis. Nessa semana foi, na quarta-feira, o dia em lembrança dos soldados, né? De Israel mortos nas guerras e também vítimas de terrorismo. E na quinta-feira, o dia de independência, né? Uma semana muito louca, porque a gente sai de um dia extremamente triste para um dia de alegria, que é a independência do Estado, né? E, enfim, e aí a gente faz churrasco, comemora, não conseguia gravar de jeito nenhum, então gravando aí na sexta-feira à noite. Muita coisa para comentar. Vamos Sábado. no sábado à noite, com certeza. Já me enrolei, mas tá de bom. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque tem muita coisa para a gente comentar. Bom, gente, é isso aí. Vamos rapidinho para falar do corona, porque a gente não tem comentado muito do corona. Para os ouvintes que têm acompanhado a gente, a situação aqui no país está bem positiva, né? A gente está com hoje, no sábado, a gente está com menos de 3 mil doentes ativos no país, é um número extremamente baixo, né? Na sexta-feira, o último dado que eu tenho atualizado aqui pelo Ministério que eu recebi no Ministério da Saúde, na quinta-feira foram pouco mais de 90 novos casos, foram 95 casos, e no dia de ontem, na sexta, não, hoje, né, João, que eu acho que você viu que também foi um número bem baixo de novos casos, sendo que no final de semana sempre baixa um pouco, porque o 34. número de testes... Quanto? 34. 34. É porque no final de semana sempre baixa o número de testes, né? Os laboratórios funcionam menos, os testes baixam, mas a notícia é muito positiva aqui para a população é que a partir de amanhã, domingo, a partir de amanhã de manhã, a gente não vai mais ser obrigado a usar máscaras em espaços públicos abertos, né? Ou seja, todo mundo pode caminhar na rua sem máscara. No entanto, no momento em que a gente entra num espaço fechado, supermercado, shopping, enfim, qualquer lugar fechado, teoricamente, a gente tem que colocar a máscara. Eu digo teoricamente porque essa vai ser uma coisa muito difícil das pessoas tanto checarem, né, quanto fazerem as outras usarem a máscara. Imagina só, você sai sem máscara de casa, vai chegar no supermercado, você fala, tô sem máscara, o que você vai fazer? Você vai entrar no supermercado ou você vai voltar em casa para pegar a sua máscara a partir do momento que você não precisa mais usar a máscara na rua? Você vai entrar no supermercado sem máscara. Duvido que tenha alguém lá fiscalizando. Inclusive, na televisão, teve um comentarista falando que, no Canal 13 ontem, falando que, na verdade, o Ministério da Saúde, ao dizer que a gente não precisa usar mais máscara fora, né, em ambientes abertos, ele também leva em consideração que em ambientes fechados vai ser muito, muito difícil que as pessoas continuem usando máscara. Mas, enfim, os números aí estão muito positivos, e isso levou também a uma nova decisão do Ministério da Educação em reabrir integralmente o sistema educacional, né? Faltando aí 2 meses para a gente acabar o ano letivo, lembrando, né, acaba no dia 30 de junho aqui em Israel, depois a gente tem 2 meses de férias e o ano letivo volta no dia 1º de setembro, o governo, né, o Ministério da Educação resolveu abrir integralmente, ou seja, a partir desta semana, no máximo, semana que vem, todos os alunos do país, de todas as séries, de todas as categorias, voltam a estudar 6 dias por semana, de domingo à sexta-feira. João, é positivo, né, cara? Finalmente aí a gente sente realmente que a volta à normalidade está cada vez mais próxima, né? Na verdade, a normalidade já se sente aqui, né? Na festividade de Yom Ha'atzmaut, no dia de independência, muita gente já estava andando sem máscara na rua, muita aglomeração, né? Tudo bem, espaços abertos, mas ainda assim, uma situação impensável há 3 meses, mais ou menos. Em janeiro, a gente estava tendo 10 mil casos, chegou a ter 10 mil casos por dia, e agora a gente está tendo menos de 100, né? Então, sim, a situação está evoluindo, e para o nosso bem, né? É sinal que a vacina funciona, a vacina da Pfizer funciona. Hoje anunciaram que tem 7 israelenses que voltaram do exterior com a mutação, com a variante indiana
Enfim, é uma variante pouco conhecida até agora. Os 7 não vacinados, acho que a princípio a vacina da Pfizer ela é eficiente contra essa variante também. Então, se vacinando uma média agora de 2.000, 3.000 pessoas por dia, que é uma média baixa. 900 mil israelenses optaram por não se vacinar, todo o resto se vacinou. Enfim, a gente espera que a gente alcance logo essa imunidade de rebanho, embora a única dúvida do Ministério da Saúde agora é se essas pessoas não se vacinarem, se a gente consegue alcançar a imunidade de rebanho, uma vez que as crianças e adolescentes ainda não podem se vacinar. Né? Então, a gente ainda está num risco de continuar contaminando outras pessoas, mas, enfim, ele é cada vez menor. Né? Se o coronavírus não apresentar nenhuma variante perigosa para crianças, a gente, enfim, pode considerar bastante avançados nessa situação, pelo menos, né? E aqui em Israel eles gostam de usar a expressão de que a corona ficou para trás. Enfim, talvez seja cedo para dizer isso, mas isso é o que se sente. Você comentou das pessoas sem máscara em estabelecimentos fechados. Essa semana eu entrei no supermercado, eu vi 2 pessoas entrarem sem máscara. E o mercado estava distribuindo máscara, de graça. Pega aqui. Né, só para não perder a venda, eles dão máscara para quem entra. Vamos ver como é que você vai continuar distribuindo máscara daqui para frente. Eu acho que eu já não me sinto mais tão afetado se uma pessoa entra sem máscara no mercado, porque com as 2 doses da vacina, enfim, com a grande maioria da população vacinada, a gente já um pouco desestressa dessa situação. Então, o mercado deve estar distribuindo a máscara também para não encalhar, né, cara? Porque nego comprou máscara pra caramba. Acho que ninguém esperava isso. Eu tenho no shopping aqui na cidade onde eu moro, tem um shopping onde o cara abriu um quiosque, nessas lojinhas aí no meio do shopping. O cara só vende máscara, só máscara, com máscara de tudo que é cor, máscara de pano, máscara descartável, enfim. O cara aí não sei o que ele vai fazer, não. Vai ter que fechar o quiosque dele. Mas é isso, boa notícia aí pra gente. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia aí desse primeiro bloco, que é a questão política aqui em Israel, né? Como todo mundo sabe, acabamos as eleições, o Netanyahu, né, a gente comentou, o Netanyahu recebeu o mandato do presidente Rivlin para tentar montar a coalizão e algumas coisas aconteceram nessa semana aí, né? No momento em que o Netanyahu recebeu esse mandato, o Yair Lapid, ele viajou, foi para os Estados Unidos tirar uns dias de férias. O Netanyahu começou a se movimentar para construir a sua coalizão. Ele trouxe o Bennett para dentro, né? O Bennett que falava que podia tanto ir com o Lapid, né? Caso, né? Querendo ser aí o primeiro-ministro, como ele podia também entrar para um governo Netanyahu. Ele nunca falou que não entraria para um governo Netanyahu. O Bennett foi na televisão e falou que ele entraria para um governo Netanyahu, para um governo com o Likud, né? E isso fez com que o Netanyahu trouxesse esse partido, então, fazendo com que, pelo menos, além do Likud, mais outros 3 partidos já tivessem ao seu lado, que são os 2 partidos ortodoxos, né, o Shas e o Yadut Torá, o partido Yamina do Bennett, e agora ele tem esse problema aí com o Smotrich, né, com o partido sionismo, Tzionut Datit, né, o sionismo religioso, que eles se negam a entrar para um governo que seja apoiado, mesmo que apoiado por fora ou por dentro, né, ou que faça parte do governo, o partido Ra'am, né, que é o partido islâmico, que já falou também que não teria problema nenhum em fazer um governo com Netanyahu. O Smotrich e o partido dele falaram que eles não entram para um governo e agora o bicho está pegando, o Netanyahu vai ter que aí se coçar, né, para tentar trazer esse partido para dentro. Outras movimentações que aconteceram foi que o Lapid, né, e o Gush e o Bloco da Mudança, que agora é interessante que até essa eleição era chamado, né, do Bloco da Esquerda, o Bloco da Direita, tinha os anti-Netanyahu, o pró-Netanyahu, o anti-Netanyahu, mas a mídia geralmente falava esquerda e direita, né, coisa que a gente nunca conseguiu entender muito bem, mas nesse momento é o Bloco da Mudança e o Bloco do Netanyahu. O Lapid informou, né, que o Bloco da Mudança vai, em caso o Netanyahu não consiga montar a coalizão, eles falaram que eles vão indicar o Bennett, para que o Bennett seja o próximo a receber o mandato para tentar montar o governo. Isso porque, caso o Netanyahu não consiga, o mandato volta para o presidente Rivlin, que inicialmente disse que jogaria para o parlamento, né, o mandato, e aí qualquer deputado que conseguisse 61 assinaturas poderia montar o governo, e o Lapid falou, opa, antes de você jogar o mandato para o parlamento, a gente apoia o Bennett. O Bennett enfim, ele não gostou muito dessa ideia, ele não falou nem que sim, nem que não, enfim, não gostou muito, mas jogou aí mais uma pressão, mais uma lenha na fogueira para a gente ver, né, para tentar trazer ele, tirá-lo, né, do apoio aí, do colo do Netanyahu. Mas enfim, João,
tá chegando perto aí enfim, agora faltam 16 dias, se eu não me engano, para terminar o período que o Netanyahu tem para montar o governo, e aparentemente ele volta a ter dificuldades aí, né, cara? 17, se contar o sábado, 17 dias é o que faltam. Mas não, ele tá numa enrascada, né? Porque os vetos que ele tem parecem ser reais, né? O Bennett, ele já disse, beleza, dou meu apoio, vamos nessa. Eu não me lembro, já passou tanto tempo que eu não me lembro, mas na semana passada, o que a gente chegou a comentar sobre esse caso? Mas o Lapid, de última hora, ele chegou a oferecer para o Bennett o lugar de primeiro. Bom, vai você então ser o primeiro-ministro. E o Bennett ele não foi adiante com isso, porque, enfim, ele não pretendia, né, receber isso no colo da maneira que isso viesse junto uma pressão. Beleza, você é primeiro-ministro, você quer? Vai lá. Agora começa a ceder o resto das coisas. E ele não esperava por isso, ele tem medo do seu futuro político e ele optou por ficar do lado do Netanyahu. Só que agora, se a vaca for para o brejo, né, se o Netanyahu não conseguir montar o governo, eu acho que o Bennett vai se sentir muito confortável para dizer o seguinte: olha só, eu tentei, mas eu acho que dentre o cenário de quintas eleições e fazer um bloco com partidos que pensam diferente de mim, eu acho que eu opto pela segunda opção e pronto, e agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu acho que o Lapid, ele voltou ontem dos Estados Unidos, estava passeando por lá, e agora ele parece que já começou a movimentar esse bloco da mudança, né, como você bem nomeou, que é como ele está sendo chamado, e acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter novidades dele com uma negociação ainda paralelamente do Netanyahu, que deve intensificar as suas negociações e os seus aliciamentos aí a possíveis, como se diz, a possíveis desertores de outros partidos, em especial do Nova Esperança, para que ele consiga formar esse governo antes que ele possa cair na mão do Yair Lapid de novo, né? De novo não, pela primeira vez agora, e que o Netanyahu realmente ele perca essa possibilidade. Agora, o que aconteceu essa semana de interessante? O que aconteceu foi até o dia de Yom HaZikaron, né? Do dia da lembrança dos caídos, né? Se falou em muita coisa por aqui. Primeiro, parece que internamente no Likud já está começando a ter uma movimentação, ao contrário do que a gente esperava, pelo afastamento do Netanyahu. Algumas pessoas internamente no partido já estão se dando conta de que o Netanyahu atrapalha mais que ajuda e está começando a ter uma movimentação para empurrar ele para o lado, né? E dizer o seguinte: olha só, meu querido, você vai dar para a centro-esquerda o governo de Israel daqui a pouquinho, e isso não é razoável. Se você der um passo para o lado, deixar outra pessoa do Likud formar o governo, pode ser que a gente consiga. Enfim, ninguém ali tem muita coragem de fazer isso, até porque o Netanyahu limpou o espaço, né, e criou um espaço só de puxa-sacos para ele, principalmente entre os principais números do Likud, entre os principais nomes, né, pessoas que estão mais avançadas na lista, mas isso pode se alterar agora, né, frente a essa indefinição pela quarta vez seguida, praticamente, podendo levar Israel a quintas eleições, no caso, né? Enfim, então, essa foi uma movimentação que a gente escutou falar, se fala cada vez mais de uma possível candidatura do Netanyahu à presidência da nação, né? Para que ele possa ter imunidade automática e, enfim, e que ele possa exercer um cargo, sair, pelo menos não pela porta dos fundos, do cargo de primeiro-ministro, mas ele ainda não bateu o martelo para isso, porque não tem garantia de que ele vai ser eleito para presidente da nação. Ninguém garante que ele vai receber esses votos. Tem segundo turno aqui, né? Se não receber a maioria, tem segundo turno, e se o Netanyahu hoje tem 61 pessoas que não aprovam ele para ser primeiro-ministro, para ser presidente, a tendência é que se repita, uma vez que quem vota no presidente é a própria Knesset, né? Enfim, e o que aconteceu agora é que no dia de hoje, né, no sábado, foi ontem, na sexta-feira, o Netanyahu ele convocou o Gideon Sa'ar para voltar para casa, para voltar para o Likud, para fazer um governo de direita, em vez de fazer parte de um governo de esquerda, né? Usou palavras amáveis, e da primeira vez que o Gideon Sa'ar fez isso, né, o Amit Segal, jornalista do Canal 12, ele lembrou isso agora no noticiário. 4 minutos depois, o Gideon Sa'ar escreveu um tweet dizendo: eu não vou fazer governo com o Netanyahu. E no chamamento do Netanyahu de hoje, o Gideon Sa'ar não respondeu, né, de ontem, não respondeu nada. Então fica aí no ar a possibilidade de que o Netanyahu realmente tenha oferecido para o Gideon Sa'ar uma coisa atrativa, né? E isso não é nenhum ministério, isso é provavelmente uma promessa de que ele vai deixar o cargo de primeiro-ministro, ele vai sair na liderança do Likud e vai abrir a vaga para uma outra pessoa. Mas isso por especulação, né? A gente não sabe exatamente se isso aconteceu, se isso não aconteceu, se isso seria suficiente para o Gideon Sa'ar, se não seria suficiente, né? Enfim, a gente está nesse impasse aí. O tempo está passando rápido, porque com o Yom HaZikaron e o Matzmaut no meio, o Netanyahu ele perde tempo de negociação, ele tem que comparecer a cerimônias, né? Em Yom HaTzmaut, enfim, não cabe muito bem
você começar a fazer negociações e, enfim, tá tudo travado aí. Ele tem pouco tempo, ele pode pedir um prolongamento para o presidente Rivlin, que a tendência é que o Rivlin não dê, já não deu da última vez. Já estava assim, saco de dar, já não estava com muita vontade de dar um mandato para Netanyahu, agora não sei, enfim, duvido muito que dê um prolongamento. E agora a expectativa é para saber, quando esse tempo acabar, se é que o Netanyahu não vai conseguir realmente armar o governo, quando esse tempo acabar, se o Rivlin vai dar esse mandato para o Lapid ou se ele vai dar para a Knesset decidir, porque ele também ele tem essa opção, né? Ele pode dar para a Knesset e a primeira pessoa que conseguir 51 assinaturas recebe do presidente o mandato para formar o governo. Da outra vez, o Rivlin tinha dito, se não der de primeira, eu vou dar para a Knesset. E dessa vez ele pode fazer isso também, porque ele disse com todas as letras. Ele olhou para o Lapid, olhou para as pessoas que indicaram o Lapid e disse, eu não vejo a menor possibilidade de vocês formarem um governo. Enfim, então ele pode jogar para a Knesset até a Knesset decidir. Bom, vocês querem formar um governo? Consegue uma pessoa com 61 assinaturas. Senão a gente vai ter que ir para novas eleições mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez a gente volta aí esse imbróglio, né? Essa coisa do Gideon Sar é muito interessante, né? Porque essas promessas do Netanyahu, cara, eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que o cara conseguiu enrolar do Benny Gantz com um acordo, com lei para mostrar, para fazer rotação, não sei o que. O cara enrolou, a gente está sem ministro da Justiça, porque o Benny Gantz quer ser o ministro da Justiça, né? E o Bibi se recusa a nomeá-lo ministro da Justiça. Enfim, e aí o Sara agora pode entrar nisso. Mas vamos ver o que vai acontecer, como você falou agora. É difícil, cara, é difícil. A política aqui realmente não é coisa para iniciante. Bom, vamos então a uma outra notícia interessante aí que movimentou a cena essa semana, é relacionada a um deputado do Partido Trabalhista, o deputado Gilad Kariv, que ele também é rabino e ele entrou, né? Ele é rabino reformista, né? Que chama, que ele não é ortodoxo, né? E ele, essa semana, na terça-feira, ele utilizando aí a sua imunidade parlamentar, ele conseguiu entrar no Muro das Lamentações, né? Com uma Torá, e deu a Torá e foi até a parte que é reservada às mulheres, para que as mulheres também desse movimento elas pudessem rezar na Torá como né, o movimento faz, né? O que é inaceitável pelo movimento ortodoxo, né? Pelos, vamos dizer assim, pelos setores ortodoxos, né, da religião, não aceitam esse tipo de ação, né, que as mulheres leiam na Torá. Já o movimento reformista aceita, e o Gilad Kariv levou o livro da Torá, né, o Sefer Torá, até as mulheres e, enfim, gerou um grande rebuliço aí no cenário, né, ortodoxo e tudo mais. É um passo interessante, hein, João, que o Gilad Kariv deu essa semana. Pois vamos contextualizar a situação, que eu acho ela muito, muito interessante até. Isso também pode explicar por que cada vez é mais impensável que a gente consiga ver um governo formado entre os partidos de esquerda e a ultra-ortodoxia, né? Mas, enfim, há mais ou menos uns 10 anos, um pouco menos, né, o Marcelo Treisman, nosso companheiro aqui de Conexão Israel, escreveu um texto de título A Criminosa, né? Não me lembro o nome da ativista, não sei se dá para chamá-la de ativista, mas enfim, da cidadã que ela foi presa, né? Foi levada presa por levar um Sefer Torá, um pergaminho da Torá, né, do Pentateuco, para rezar no Kotel Amaravi, no Muro das Lamentações, na parte feminina, porque é proibido, né? É proibido para levar um pergaminho da Torá para a parte feminina, para a parte, enfim, e rezar em voz alta lá. E ela foi presa, né? E isso, quando a gente fala isso em voz alta, é muito absurda essa situação, né? E que o Estado de Israel, ele é praticamente, aparentemente, o único país do mundo, né, que ele transforma em criminosa uma pessoa que, de alguma maneira, quer rezar, né, no lugar sagrado para o judaísmo, né? Que enfim, e isso tem a ver com o monopólio do rabinato sobre o Muro das Lamentações e sobre algumas questões envolvendo o judaísmo no Estado, o caráter judaico do Estado, enfim, que além de transformar o caráter judaico do Estado em algo muito religioso, quando o judaísmo ele é muito mais amplo que somente uma religião, ele também representa um monopólio da ortodoxia, né, sobre as outras correntes do judaísmo, em especial sobre o reformismo e o conservadorismo, né, que são as duas correntes, as duas principais correntes não ortodoxas, que são muito grandes ao redor do mundo, mas em Israel elas não são tão grandes, hein? Até pelo fato desses movimentos não terem apoiado o movimento sionista de imediato, né? Ainda que a outra ortodoxia também não, mas enfim,
Mas hoje em dia a gente pode dizer que o reformismo e o movimento conservador, eles são os movimentos dentro do judaísmo, talvez os maiores na diáspora e do mundo, né, como consequência. Porque, enfim, nos Estados Unidos o movimento reformista é imenso, é muito grande, o movimento conservador também é muito grande, aqui na América Latina ele é mais forte, inclusive, ele tem uma escola de rabinos na Argentina e por aí vai. Né? E nunca houve antes, na história de Israel, um rabino dessas correntes deputado, né, parlamentar. O Gilad Karif é o primeiro, ele já vem tentando há alguns anos, algumas eleições, entrar na lista do Partido Trabalhista, e dessa vez ele conseguiu entrar, ele entrou bem, no número 4 da lista, né, e ele entrou já trazendo uma novidade, né, ele levou o Sefer Torah, o Pentateuco, para o dia de Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês, um dia que, de acordo com os costumes judaicos, se lê a Torá, e ele levou para a parte feminina, e os outros têm imunidade parlamentar, ele foi a pessoa que levou para não ser preso, né? E a lei realmente o protege. Né? Ele estudou isso antes, ele chegou preparado, né? Ele jurou a Knesset no primeiro Rosh Chodesh possível, que é o primeiro dia do mês, ele foi lá e levou o Sefer Torah. Ele sabia, ele queria fazer isso já de antemão, ele estudou a lei do país, né? Viu que ele não poderia ser levado preso, e ele conseguiu quebrar com uma, enfim, uma situação, né? Ele conseguiu mudar uma situação usando sua situação política, seu status político, de maneira totalmente inesperada e criativa, né? E isso irritou muito, e a gente tem gente que pensa que são só os ultra-ortodoxos que se irritam muito com isso, mas não são. Né? Para começar, a gente tem que deixar isso claro, não existe nenhum fundamento na Halahá, que é a lei judaica que proíba as mulheres de rezar. Né? As mulheres são isentas de rezar, mas elas não são proibidas, hein? Elas não são proibidas de ler o Sefer Torah, de ler a Torá, e o Gilad Karif entende isso como essa proibição como algo absurdo, e se a lei ela está contra uma coisa que a lei judaica não está, que o costume está falando mais forte, que a tradição está falando mais forte, principalmente a tradição, segundo a interpretação ortodoxa, né, está falando mais forte do que a lei judaica, então ele pode usar seu prestígio, usar seu status para poder romper com essa legislação do Estado de Israel, de alguma maneira, ou driblar, digamos assim, seria melhor dizendo, driblar essa legislação, e foi o que ele fez, né? E quem pensa que são só os ultra-ortodoxos que se incomodam com isso está enganado. A ortodoxia também, os ortodoxos modernos, os Datim Leumim, né, nacionalistas ortodoxos, eles também, em sua maioria, não concordam com essa prática das mulheres lerem o Sefer Torah ou rezarem, né? Embora dentro do movimento Nashot Kotel, que as mulheres do Kotel, que, enfim, é quem está pleiteando por esse direito há muitos anos, né? E elas sim são as protagonistas desse evento, não é o Gilad Karif, ele está só prestando apoio às mulheres do Kotel. Dentro desse grupo existem mulheres ortodoxas e até ultra-ortodoxas, a grande maioria não é, né? Mas enfim, mas o movimento ortodoxo, de uma maneira geral, ele se manifesta contrariamente. Inclusive o deputado recém-impossado também, Itamar Ben-Gvir, partido sionismo religioso, né? Partido ortodoxo, não ultra-ortodoxo, e ele em si, dentro de uma delegação interna desse partido, do Força Judaica, né? Ele disse que vai representar contra o Gilad Karif, que ele não pode simplesmente romper a lei e atuar como criminoso, mas enfim, eu duvido que ele consiga alguma coisa nisso. Né? Agora, o mais curioso nesse caso, enfim, tem duas coisas. Tem uma lição que a gente tira desse caso a longo prazo, né, que é que um rabino reformista deputado do Partido Trabalhista e, de alguma maneira, provocando, né, enfim, alguns podem entender no bom sentido não importa, ele dificulta bastante, no futuro próximo, a relação da esquerda israelense com o público ultra-ortodoxo, né, com os partidos ultra-ortodoxos. Uma vez que a esquerda israelense sempre foi neutra, centro-esquerda, né, o Partido Trabalhista, eles sempre foram a favor do status quo, não queriam brigas com os partidos ortodoxos justamente para que se pudesse formar a coalizão. Agora eles parecem ter escolhido um lado, e é um lado que ele tem consequências eleitorais. Né? E outra questão também interessante para a gente chamar a atenção, né, é como é que até agora nenhum outro deputado tinha feito isso. Você precisa que um rabino reformista tivesse tido essa ideia de levar um Sefer Torah para que as mulheres do Kotel pudessem ler, né? A gente sabe que algumas deputadas, algumas vezes, compareceram às rezas de Rosh Chodesh da Nashot Kotel, mas elas não levaram a Torá, que é o mais simbólico e que é que foi o que enlouqueceu, na verdade, dessa vez, parte dos rabinos ultra-ortodoxos e ortodoxos, né? E precisou de um rabino eleito para fazer isso. Então fica uma chamada aí para esquerda secular, para a esquerda pluralista em Israel, né? Para centro-esquerda, até para o centro ou para a direita, porque essa não é uma questão especificamente de direita e esquerda, né? Embora em Israel
a gente veja isso de maneira bastante clara, que a centro-esquerda ela apoia esse pluralismo e a direita ela está cada vez mais associada à ultra-ortodoxia, né? Mas fica aí essa mensagem, né? As pessoas poderiam ter sido mais criativas antes, né? Enfim, tem várias mulheres deputadas que muitas vezes já tinham demonstrado identificação com a posição do Nashota Kotter, das mulheres do Kotter, mas nenhuma delas tinha tido essa ideia e tinha tido essa atitude de levar um Sefer Torah, né, e poder ajudar, né, nesse caso, as mulheres que querem exercer o seu direito de ler a Torá num lugar público, né, que é o Muro das Lamentações, de poderem fazê-lo num Rosh Chodesh. Então, fica aí também essa reflexão. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de questões relacionadas a conflitos aqui em Israel. Bom, a primeira notícia desse bloco, ela é relacionada a um veterano, né, do exército israelense chamado Itzik Sadian, que ele sofre de pós-trauma. Ele foi soldado durante a última guerra em Gaza, em 2014, e depois da guerra, enfim, desde então ele sofre de pós-trauma, e na última segunda-feira, 2 dias antes, né, do Yom HaZikaron, né, que é o dia que a gente lembra aí os soldados caídos nas guerras, ele foi na frente, né, de um dos centros de reabilitação de soldados em Petah Tikva. Ele ateou fogo no seu próprio corpo, né, e está em situação muito complicada, muito difícil aqui no hospital. Ele teve, enfim, não foram queimaduras leves. Ele está realmente lutando agora pela sua sobrevivência, né? Eu não sei se é isso que ele quer, mas enfim, é a situação dele no atual momento. Um choque muito grande para a sociedade israelense, principalmente sendo há tão pouco tempo, né, do dia em lembrança do Yom HaZikaron, mas isso diz muito, né, da forma como o Estado e o próprio Exército tratam, né, os veteranos. Não é a primeira vez que a gente vê um caso desse, mas não é a primeira vez que a gente ouve reclamações nesse sentido, a dificuldade de se conseguir tratamento, de se conseguir apoio, né, aos soldados aí que sofrem que são deficientes, né? Tem os deficientes físicos e tem os que sofrem de pós-trauma, que é muito comum, né? Levando em consideração que quem entra em guerra, boa parte dessas pessoas, desses soldados, são jovens de 18, 19, 20, 21 anos, né? Muito jovens, e acabam tendo aí muitas dificuldades de se reabilitar depois. Eu queria só fazer uma ponte, né? Na semana passada a gente falou do dia do Holocausto, né? Em memória às vítimas do Holocausto, e o João falou que os sobreviventes que vivem aqui no Estado de Israel hoje, boa parte deles passam por muitas dificuldades, muitos deles tendo que decidir se compram comida ou se compram remédio, e não recebem o apoio necessário, né, do Estado. E a gente vê isso também com os soldados, né, com os jovens que são obrigados a fazer o serviço militar por 3 anos das suas vidas, e no final das contas acabam sendo abandonados aí pelo sistema como um todo. Complicado isso, hein, João? Um caso bem triste de se ver, né, cara? Eu vou te fazer só uma correção, se você me permite. Esse não é o primeiro caso, não. Em 2012, um Nechet Sahar, né, um deficiente por causa do serviço militar chamado Moshe Siman, ele ateou fogo no próprio corpo no contexto das manifestações por justiça social, né, e foi em alusão também, né, ao fato que desencadeou a Primavera Árabe, que um tunisiano também tinha feito isso. O Moshe Siman escreveu uma carta. Eu fui na manifestação seguinte, a que ele ateou o corpo, e a carta foi lida. Cada frase era repetida pelos manifestantes. Não é a primeira vez, né? E tem muitas queixas em relação ao Ministério da Defesa sobre as remunerações, né, ou as indenizações que as pessoas que são deficientes por causa do Estado recebem. Nesse caso, foi uma situação de pós-trauma. Na outra vez, foi uma situação de desespero por carência financeira, né? Acho que nos dois casos a remuneração financeira ela fala muito alto, e é um problema que o Estado não está sabendo lidar, pelo que a gente vê, né? As reclamações são muitas, enfim, e para o sujeito chegar ao ponto de botar fogo no próprio corpo, porque o desespero ele é muito alto, e não só financeiramente é o problema, às vezes ele precisa de ajuda psicológica, ele precisa saber enfrentar a situação. Enfim, o país que está em estado de guerra até agora, a situação não ajuda, né? Então, é um caso muito triste.
O Benny Gantz, que é o ministro da Defesa, já anunciou um monte de medidas para melhorar a situação com os soldados saídos, que sofrem de pós-trauma. Mas, enfim, parece... a verdade é que esse monte de medidas, esse pacote que ele anunciou, pareceu muito mais eleitoreiro do que realmente uma ação que ia dar resultado. Não estou questionando se é genuína a preocupação dele ou não, estou questionando a atitude, né, a lista de prioridades. Mas, enfim, fica aí esse relato triste aí pra gente. Também dizer que não foi coincidência que foi em Mazicaro, não. Para mim foi de propósito. Sim, não foi coincidência, até porque nos dias seguintes houve também manifestações, né, de apoiadores no mesmo local onde ele atirou fogo, no próprio corpo, falando e comentando esse caso aí, né, desse desprezo e desse descaso do Estado com os soldados e ex-soldados. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que tem a ver com o deputado Ofer Kassif, que é um deputado do Partido Comunista do Hadash, que faz parte da lista unificada, né? É um dos 3 partidos que faz parte da lista unificada. E na semana passada, na sexta-feira da semana passada, em uma manifestação no bairro em Jerusalém Oriental de Sheikh Jarrah, ele foi agredido pela polícia. Enfim, teve o seu óculos quebrado, camisa rasgada, são cenas aí absurdas, né? O policial realmente indo para cima dele e batendo no cara. Essa manifestação acontecendo no bairro para evitar a expulsão de famílias palestinas que vivem ali na região. E aí eu vou fazer só um pano de fundo aí do que é isso. Sheikh Jarrah é um bairro em Jerusalém Oriental. Ele fica do lado da Cidade Velha, entre a Cidade Velha e o bairro e o Montes Copos, né? Não um bairro, o Montes Copos, que é onde tem a Universidade Hebraica de Jerusalém. E o que acontece é que algumas ONGs, né, de colonos, eles tentam reaver propriedades que eram propriedades de judeus antes de 1948, quando houve a divisão daquela região, né? Jerusalém era dividida entre a Jerusalém judaica e a Jerusalém árabe, né? Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. E o que acontece é que, hoje em dia, o Supremo Tribunal de Justiça, ele várias vezes dá ganho de causa às petições, né, dessas organizações para reaver as propriedades que eram de judeus antes de 1948. E o mesmo, obviamente, não acontece com os palestinos, que são proibidos de voltar às suas casas. Mas, enfim, houve manifestação para impedir a expulsão de famílias que moram nessas residências aí, pelo menos desde 1948. O pau comeu, o deputado foi agredido pela polícia, e aí houve várias... o deputado ele foi dar entrevista, falando que o policial sabia que ele era deputado, que ele se identificou, que ele é deputado, e a polícia não quis nem saber e foi para cima. Em mais o que o deputado acabou falando, mais uma tentativa aí de criminalizar os movimentos de esquerda, os movimentos pró-paz. Ontem, na sexta-feira também, uma semana depois, houve outra manifestação no local, manifestação que, obviamente, não houve violência policial, tudo ocorreu tranquilamente e continua aí a luta para evitar a expulsão das famílias palestinas. João, pode isso, cara? Bater em deputado de esquerda, cara? Não devia poder bater em ninguém, né? Se cada um está se manifestando pacificamente, não tem que apanhar, né? Enfim, foi até um comentário que o apresentador do Canal 12 fez, né? Não lembro agora como é que é o nome dele, que a reportagem terminou e falou assim, enfim, uma cena que como é que justifica ver um deputado apanhando assim? E aí ele virou e falou assim, me parece que ninguém tem que apanhar assim. Foi o comentário que ele fez sobre a reportagem. Não importa se ele é deputado ou não, se é parlamentar ou não, mas é muito chocante a cena dele sendo puxado pelos braços e pernas e recebendo golpes, né, na cara, na barriga, né? Depois ele cheio de hematomas. É uma cena muito chocante. Enfim, como é que descambou para isso? E o mais impressionante de tudo foi a resposta da polícia depois, né, dizendo: não, primeiro eu não sabia que ele era deputado. Primeiro de tudo, você não devia justificar, né? Em segundo lugar, é mentira, porque ele postou uma foto no Twitter dele dizendo: olha aqui, minha conversa com o comandante da polícia antes da manifestação começar. Eu cheguei antes com o deputado do Meretz, Mossi, né? A gente estava lá conversando. A gente foi falar com o chefe da polícia lá, justamente para evitar esse tipo de confronto, né? Porque a gente sabe que às vezes a polícia tem uma postura violenta contra manifestantes de algumas ideias, né? Em especial palestinos, vamos dizer assim. Em Jerusalém Oriental isso é muito comum.
Mas, enfim, ele estava lá, eles sabiam que ele era deputado, né? Ofer Kassif, ele é o único deputado judeu da lista unificada, né? Ele é o número 3 do partido Hadash, que é um dos 3 partidos que formam a lista de partidos de eleitorado árabe. Enfim, ele foi prestar solidariedade ali aos moradores de Sheikh Jarrah, né, para não serem removidos de suas casas, que é uma política que tem acontecido ali com alguma frequência em Jerusalém Oriental. E a segunda coisa que depois impressionou na narrativa da polícia é que depois que eles admitiram, ok, talvez o comandante soubesse que ele era parlamentar, foi que não, porque ele provocou a gente. Enfim, como se alguma provocação de um parlamentar ela justificasse que a polícia descesse um sarrafo nele, né, da situação que foi. Um negócio absurdo. E, enfim, a gente fica olhando essa situação com bastante apreensão, porque a polícia de Israel, nas mãos do Amir Ohana, né, do ministro da Segurança Pública, ela se tornou uma polícia muito agressiva, hein? Em especial, não só, mas em especial contra opositores do governo Netanyahu, né? Enfim, eu digo em especial porque a população ultra-ortodoxa também levou umas pancadas aí durante algumas situações, principalmente quando eles estavam descumprindo as regras da corona, de maneira totalmente desproporcional e incomum, comparado ao que sempre foi, mas os opositores de Netanyahu, eles têm apanhado muito acima da média, né? Imagens da polícia que me fazem lembrar a atuação da PM contra manifestações no Brasil também, né? Em especial no Rio, que acostumei a ver. Enfim, ainda não teve muito tiro, né? Tiro é uma coisa que a gente não tá vendo aqui contra manifestante, mas pancada, tá rolando solto aí. Enfim, chegou agora ao ápice, né? Que um deputado apanhou. E essa é a primeira vez, é um deputado de um partido árabe, né? Ainda que seja judeu. Próxima vez, provavelmente vai ser um deputado de um partido sionista. Enfim, e aí vamos ver quando é que as pessoas vão acordar para os absurdos que estão acontecendo. Bom, também não é a primeira vez, né? Lembrando que alguns anos atrás o deputado Ayman Odeh, também do Hadash, né, em uma manifestação contra uma vila, contra a destruição de um vilarejo beduíno no Negev, no sul, ele levou um tiro de bala de borracha também, que acabou de pegar um de raspão na sua testa. Foi no mesmo evento em que um professor foi morto a tiros, né, dentro de um carro. A polícia tentou dizer que ele avançou para cima dos policiais e a polícia atirou, mas depois as câmeras e os vídeos mostraram que o carro, depois que os policiais atiraram no carro, o carro ficou descontrolado e aí sim foi em direção aos policiais. Mas a postura da polícia é sempre essa, dizendo que é mentira, dizendo que eles são agredidos inicialmente, né? Não, na verdade, em qualquer lugar do mundo, né? A polícia é santa em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. Mas o que a gente vê, eu acho que você falou é interessante, né? É importante a gente comentar que é uma agressividade seletiva muitas vezes, né? Quando são movimentos de esquerda e tudo mais. Já ouvi um filósofo, né, alguns anos atrás, religioso inclusive, ortodoxo, que dizia que a gente se tornaria a ocupação, né? Eu acho que a gente começa a ver isso com uma frequência muito grande. A violência que Israel aplica do lado de lá da linha verde, do lado direito do muro, ela é cada vez mais presente aqui do lado esquerdo do muro também. Mas é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia do bloco para comentar o caso do professor Oded Gold, professor de matemática e ciências da computação, que do Instituto Weizmann, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi indicado para receber o prêmio Israel, né, na sua área, que é um prêmio que ele já é dado pelo Estado, oferecido pelo Estado desde 1952, se eu não me engano, sempre no dia da independência, na noite, né, do dia da independência. E dessa vez o ministro da Educação, Yoav Gallant, ele resolveu não dar o prêmio ao professor Oded, dizendo que ele é um apoiador do BDS, né, do movimento de boicote ao Estado de Israel. E a Suprema Corte apoiou a decisão do Gallant e disse que ele não poderia receber o prêmio. João, é proibido boicotar Israel, cara, mas pode boicotar quem boicota Israel, cara? Pode, pelo jeito pode. Não, a verdade é que esse caso também ele é cheio de absurdos, né? E os absurdos foram confirmados por qualquer pessoa razoável no país, porque, enfim, pode parecer estranho, mas o Prêmio Israel ele é um prêmio técnico, né? Ele não é um prêmio dado por política, ele é um prêmio, em geral, dado a acadêmicos
ou a escritores, né? Um prêmio por méritos de vida, enfim, cientistas às vezes, né? A pessoas que, enfim, que fizeram, às vezes alguns rabinos ganham também, né? Por ações em prol da melhora da sociedade, né? E ele é dado, enfim, por uma comissão que ela é formada para dar esse prêmio desde sempre, e esse prêmio tem que ser ratificado pelo ministro da Educação, que até esse ano, até 2021, jamais tinha se negado a dar o prêmio para alguém. E dessa vez o Gallant, né, o Yoav Gallant, que é o ministro da Educação de Israel, do Likud, ele se recusou a dar o prêmio para o Goldrach, né? Ele disse: eu não vou dar o prêmio para ele, porque ele é um cara anti-Israel, ele é um cara que apoia o BDS, né, o movimento boicote, desinvestimento e sanções, né? Enfim, que é um movimento antisionista, segundo algumas pessoas também antissemita, né? Enfim, que deslegitima inclusive o próprio trabalho dele, porque o BDS propõe boicote à área acadêmica de Israel, e ele é um acadêmico, e enfim, e ele falou: eu não vou dar o prêmio para esse cara não é razoável que ele receba esse prêmio. E ele tomou essa decisão, passou por cima da comissão. E aí a comissão, o que ela fez? Ela foi até a Suprema Corte. Mas peraí, o ministro da Educação ele pode simplesmente passar por cima da gente? O que é isso? Por uma opinião política da pessoa que recebe o prêmio não é dado por política, né? E eles foram para a Suprema Corte, e a Suprema Corte disse que o ministro da Educação tem soberania para tomar essa decisão. Então bancou a adesão do Gallant, né? E aí, o que aconteceu foi que, pela primeira vez na história, uma pessoa, por ter uma opinião política, deixou de receber o prêmio mais importante do país. E a gente vai dizer, enfim, botando os pingos nos is. Okay? Eu tenho muitos problemas com o BDS, acho que o BDS faz manipulação de informação, eu acho que o BDS ele propõe o fim do Estado de Israel, embora muitas vezes por linhas tortas, né? sem dizer isso abertamente, algumas vezes eles dizem isso abertamente. Né? Eu não gosto do BDS, sou contrário ao BDS, acho ruim para Israel, acho ruim para o sionismo, acho ruim para a solução do conflito que você propõe o fim do Estado de Israel, embora eu acho que o boicote ele é uma estratégia legítima. Okay? Meu problema é com o movimento, não com a ação. Eu não estou discutindo aqui o boicote, estou discutindo o BDS. Mas, enfim, o sujeito ele acha que isso é importante, ele acha que isso que é uma bandeira a ser defendida, que esse movimento presta um serviço importante, ele tem o direito de pensar isso. Hein? E ele não recebeu o prêmio somente pela opinião política dele, ele é um cara que assume uma posição de esquerda em relação ao conflito, e só por isso ele não recebeu o prêmio. Isso, vamos dizer isso, vamos dar nome aos bois, né? O nome disso é macartismo. Né? O nome disso é você afastar pessoas, é você proibir pessoas de estarem no mainstream, proibir pessoas de estarem recebendo prêmios, de ocuparem lugares de destaque pelas opiniões políticas que eles têm que vão de desacordo com o mainstream ou com o governo, no caso, ou com a ideologia hegemônica, ou que eles querem que seja hegemônica no país. É terrível isso que aconteceu. Né? E, enfim, por sorte, parte grande da sociedade israelense entende isso, né? E como o prêmio Israel é dado no Yom Ha'atzmaut, no dia da independência, como isso não foi possível, um dia antes, né, ou 2 dias antes, perdão, vários acadêmicos se reuniram na frente do Instituto Weizmann, onde o Goldrach leciona, onde ele é pesquisador, e cada um deles ofereceram vários ganhadores do Prêmio Israel, oferecendo o seu próprio prêmio, né, essa própria medalha, não sei o que é o prêmio exatamente, ao Goldrach, na frente do Instituto Weizmann, numa atuação simbólica, mas estão dizendo, a gente dá o nosso para ele, porque ele merece. Né? Enfim, foi uma atitude nobre, eu acho. Enfim, eu não concordo com essa posição do Goldrach, mas concordo menos ainda com a Suprema Corte, com o Gallant. Acho terrível essa decisão do Gallant, acho terrível que a Suprema Corte tenha dado, tenha dado sustento a essa decisão, e acho que o Estado entra por um caminho muito, muito perigoso, porque agora, de repente, prêmios, como a gente comentou na semana passada, que significa o termo memlarti, né? Que é mais público, estadista, né? Tudo junto. Enfim, o prêmio Israel é uma coisa memlarti, e vai deixar de ser, né? Com o tempo, se esse tipo de decisões for corroboradas pela Suprema Corte de Justiça israelense, né? E decisões assim foram tomadas pelo Ministério da Educação ou por outros ministérios. Lamentável, totalmente lamentável. E a gente, enfim, eu deixo aqui meu repúdio ao que aconteceu, mas já aconteceu. Bom, queria só dizer também que o Goldrach, ele diz que ele não apoia o BDS de jeito nenhum e que até horas antes aí do como chama, do
julgamento, né, no Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Garland tentou, de qualquer forma, achar alguma coisa que o incriminasse, e parece que ele assinou uma petição há 13 anos atrás, apoiando o boicote à Universidade de Ariel, que é uma universidade israelense construída no centro da Cisjordânia, onde, obviamente, não há estudantes palestinos, né? Há alguns estudantes árabes de Israel, né? Mas estudantes palestinos dos vilarejos ali ao redor não estudam, né? Não podem estudar naquela universidade, e é uma universidade, inclusive, que a Europa, há muito movimento de boicote a essa universidade, inclusive, e demorou muito até para que a Universidade de Ariel fosse reconhecida em Israel como universidade, por conta de todo o imbróglio político envolvendo a sua localização, que é do lado direito do muro e não do lado esquerdo do muro. O Goldratt, ele disse que não apoia o BDS, mas, enfim, está aí, como a gente comentou, ele não recebeu o prêmio oficial, mas recebeu o prêmio de mérito, e é importante que esse tipo, né, que na verdade é mais uma tentativa, lembrando que há uma lei, né, a lei do boicote, que ela faz com que qualquer pessoa que defenda o boicote a Israel, ela possa ser processada e tenha que pagar, inclusive pagar financeiramente alguém que se sinta prejudicado por isso. Ou seja, vamos dizer que tem um cara que ele tem um vinhedo na Cisjordânia, em um assentamento, aos vinhos que ele produz, e ele pode processar essas pessoas financeiramente, pedindo uma recompensa financeira por conta desse boicote aí que é desejado, o que é um tanto complicado. Obviamente que o objetivo dessa lei é impedir que as pessoas levantem suas vozes contra a ocupação israelense nesse sentido aí do boicote. Peraí, é pior que isso. Mas é isso. A lei é pior que isso. A lei, ela proíbe o boicote contra produtos produzidos nos assentamentos. Hein? Sim. Ou seja, ela não é só contra Israel, né? Ela é específica contra os assentamentos. Isso, exatamente. Pois é, então não é o boicote a Israel. O boicote aos assentamentos é proibido. É o único boicote que é proibido em Israel. Mas é permitido boicotar o boicote. Mas é isso. Ou boicotar quem apoia o boicote, né? Mas é isso. Mas enfim, vamos que vamos. Essa é a democracia israelense. E aí vamos então chegar à nossa última notícia desse bloco, que é a notícia envolvendo um outro conflito. Um conflito que se aproxima e se fortalece, que é o conflito com o Irã. Né? A gente já vem comentando aí que a coisa anda esquentando em várias áreas, né? Em explosões de navios, na área cibernética também. E no último domingo, né? Depois de mais... A gente comentou no último episódio que já havia tido um ataque a um navio iraniano ali perto do Iêmen. No último domingo houve mais uma explosão na usina nuclear de Natanz, no Irã. Colocou aí, né? Foi um choque muito grande, caiu completamente a energia elétrica na usina, não se sabe a extensão, né, do que foi causado, o quanto isso pode atrapalhar aí o desenvolvimento do enriquecimento de urânio, né, do projeto nuclear iraniano. O que acontece é que estão acontecendo, né, conversas em Viena do Irã com as potências nucleares, né, e potências mundiais aí, para que um novo acordo seja assinado, e o Irã também, essa semana, anunciou que vai enriquecer urânio a 60%, chegando aí a um nível próximo de poder produzir armas nucleares. Eu não sei nem o que dizer, João, não sei nem o que dizer, porque, enfim, com um governo meio louco que a gente tem, meio estilo Donald Trump que a gente tem, e a coisa pode esquentar bastante, né, cara? Já esquentou. Seguinte, vamos também contextualizar mais rapidinho. O Irã tem 11 reatores nucleares. Esse de Natanz parece ser o mais avançado de todos eles. E o que aconteceu foi que uma ação de sabotagem, de maneira cibernética, né, interferiu na parte de eletricidade do reator, hein, e causou um dano no reator nuclear. Eu vi o Amos Yadlin, ex-chefe do Serviço Secreto Israelense, falando na televisão. Ele disse o seguinte: você tem 3 maneiras de fazer esse tipo de ação. Tem 3 níveis, né? Um é você fazer uma ação de sabotagem, de você desligar a luz, que muito dificilmente vai funcionar num lugar desse. Você só mostra que você pode entrar lá, você dá um susto só, mas muito dificilmente você vai funcionar, porque esses lugares têm geradores e tal, eles estão preparados para queda de energia. Uma é você provocar uma pane dessas, que eles podem demorar meses para recuperar.
E a terceira situação é de você causar destruição total pela pane que você conseguiu. Aí ele diz o seguinte, pela repercussão que esse caso está tendo, é ou a segunda ou a terceira. Hein? Ele colocou isso. Um dia depois, algumas fontes ligadas ao Ministério da Defesa de Israel, né, disseram em off que foi a segunda opção. A ação causou danos cuja reparação vai demorar alguns meses, pode ter de 7, 8 meses. Né? Ou seja, você não elimina o projeto nuclear iraniano, mas você faz um atraso ali, você provoca um atraso, e você humilha o Irã. Né? Você mostra que você consegue, sem entrar lá fisicamente, você consegue fazer um dano ali. Obviamente que para uma ação dessa, ela é uma ação muito premeditada, você precisa de colaboradores dentro do Irã para isso, você precisa ter um sistema de ataque cibernético muito desenvolvido, a gente sabe que Israel tem essas duas coisas, né? E isso é uma declaração de guerra, praticamente, não uma guerra frontal como a gente está conhecendo, embora obviamente que isso possa acontecer, mas é uma declaração de que o Irã não pode deixar isso barato, e não vai deixar isso barato. Né? O Irã provavelmente vai causar, enfim, eles já atacaram um navio israelense, não lembro aonde agora, águas internacionais, logo depois desse caso, mas a retaliação iraniana não vai ficar só nisso. Né? O principal jornal conservador iraniano noticiou essa semana que qualquer coisa menos que um ataque iraniano, na verdade, que a destruição do reator nuclear israelense em Dimona, no sul de Israel, no Negev, seria pouco perto do que aconteceu, porque o Irã tem certeza que foi Israel que fez, os Estados Unidos negaram, Israel obviamente que não negou nem confirmou, mas, enfim, algumas fontes do Ministério da Defesa aqui já estavam admitindo isso, né? Algumas pessoas acusaram Netanyahu de ter feito um ataque eleitoreiro para criar uma situação de conflito, de guerra e de enfim, às vésperas de montar o governo, para que algumas pessoas ponham pressão, já que ele é um líder experiente, que está há muito tempo no poder, que ele sempre está falando do Irã como uma ameaça, né? Enfim, isso não aconteceu, certamente não aconteceu sem que o Benny Gantz estivesse envolvido, então eu acho muito difícil, descarto que o objetivo seja eleitoreiro, e mesmo com toda a preocupação do Netanyahu com a sua liberdade e com essa não condenação, o Netanyahu não é um sujeito que se envolve em guerra por pouca coisa, e eu não acho que ele ia tomar uma atitude inconsequente, enfim, dessas. Eu acho que se ele tomar essa atitude, devia ter um consenso ali no gabinete de segurança, se não um consenso, pelo menos uma maioria efetiva concordando com essa ação, talvez como uma oportunidade, enfim, e ela foi feita justamente no momento, como você lembrou bem, Marquinhos, no momento que o Irã está negociando com os outros países o novo acordo, né, para retirar sanções e eles não enriquecerem o urânio para não produzirem armas. Acho que foi um recado de Israel. Tipo, olha só, a gente não acredita nesse acordo, se vocês vão assinar acordo com o Irã, a gente vai lá e toma nossa atitude. Qual a mensagem de Israel? Não só para o Irã, a mensagem de Israel para as potências do mundo inteiro. Vocês vão fazer acordo, a gente não vai participar disso. Mas isso vai ter resposta. Hein? Eu não sei qual vai ser a resposta do Irã, mas certamente vai ter resposta. O Irã hoje anunciou que encontrou o sujeito responsável por isso, né? A identidade dele, o nome dele não foi revelado, mas a foto dele já foi. Se ele é israelense, se ele é iraniano, a gente não tem como saber ainda. Mas enfim, eles anunciaram que eles encontraram a pessoa e agora a gente vai ver se é verdade. A gente não sabe se é verdade isso ou não. O regime do Irã, em geral, tem que dar respostas satisfatórias para a população, principalmente depois de uma humilhação dessas, então eles têm que encontrar os culpados. Ele existindo ou não, esse sujeito que foi preso, se é que foi preso mesmo alguém, vai pagar o pato por isso, ou pelo menos vai ser mostrado para a população como isso, porque o Irã não pode deixar isso acontecer sem que isso, enfim, sem tomar uma atitude. E essa atitude ali interna, com caça às bruxas internas, vão procurar saber quem são as pessoas, quem é a pessoa, quem são as pessoas que ajudaram Israel, que colaboraram com Israel, e externo. Alguma coisa eles vão ter que bombardear. Né? Alguma coisa de Israel vai sofrer agora na mão dos iranianos, que nem igualzinho quando o Trump matou o general Soleimani, que o Irã depois fez um bombardeio a algumas bases americanas e o Trump decidiu não responder, sem aparentemente nenhum ferido. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui em Israel, porque Israel não é de não revidar, não. Não importa qual governo. Então, vamos ver. Desculpa aí, vocês estão escutando o cachorro, não é meu, é dos meus sogros, está aqui em casa. Mas enfim, Israel não é de não responder. Israel responde as respostas também. Então, esse negócio tem tudo para acabar mal. Tomara que eu esteja errado. Tomara que esteja errado mesmo, mas enfim. Eu concordo com esse negócio que Israel não deixa barato, vai responder e qualquer atitude. Enfim, já se fala muito também em ataques a cidadãos israelenses no exterior, né? Inclusive, falando dessa semana, eu vi notícias de que os iranianos tentam atrair, né, israelenses para
o exterior, e aí eu não sei quais seriam as consequências disso, sequestro, o próprio assassinato, e enfim. Vamos ver o que vai sair dessa arena aí, o que vai sair também desse aqui. A China e a Rússia também estão pressionando muito para... Bom, vamos então ao nosso bloco do esporte com o camarada Nelsinho Burdi. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve estar agora descansando depois de tudo que ele comeu no churrasco do Dia da Independência, no churrasco do Yom Ha'atzmaut. O João deve estar procurando algum sal de fruta Eno para poder baixar um pouco a comida toda que ele comeu. Pois o Campeonato Israelense de Futebol, na primeira divisão, na Liga Ta'al, segue o Maccabi Tel Aviv um pontinho na frente do Maccabi Haifa. O Maccabi Tel Aviv ganhou o seu jogo, o Maccabi Haifa, que tinha um jogo atrasado, ganhou também fora de casa 3-0 do Ashdod. Agora na próxima rodada, no sábado e no domingo, o Maccabi Haifa recebe em casa o Kriyat Shmona e o Maccabi Tel Aviv enfrenta o Ashdod. Ou seja, o Maccabi Tel Aviv tem que ganhar e torcer por algum tropeço do Maccabi Haifa para abrir uma gordura, como a gente fala na gíria, para abrir uma vantagem, e o Maccabi Haifa precisa vencer e torcer por um tropeço do Maccabi Tel Aviv. Essa é a briga. O Maccabi Tel Aviv, que é o atual bicampeão, quer ser tricampeão, e o Maccabi Haifa, que não ganha o campeonato entre 10, 12 anos, por aí, correndo atrás do prejuízo. Lembrando que o jogo entre eles ocorreu em Haifa e deu 1-1. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem para o nosso episódio 82. João, algo mais a declarar ou a gente fica aqui, cara? Podemos ficar por aqui, tudo bem? Beleza, vamos então, que agora eu tenho que editar esse episódio para que você, nosso ouvinte e a nossa ouvinte, possa escutá-lo já em algumas horas. A gente se fala então na semana que vem, João, e, enfim, trazendo novas notícias e tudo que acontecer em primeira mão para o nosso público. Valeu, cara, um grande abraço. Forte abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.